Olá, meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 13 de junho do ano de 2019, véspera de um movimento aí que promete, sei lá, ser grande, greve geral. Será que vai acontecer mesmo? Deixa pra lá. Estamos iniciando mais uma vez ao vivo aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET 508 da Vivo, mais uma edição do nosso programa Espalha Fatos. E como sempre, apresentando essa grande figura que, sabe, que enobrece o jornalismo local de Guarulhos. Sérgio Lessa. Tudo bem, Lessa? Meu é um coração, prazer grande ter você aqui comigo. coração, eu me sinto amparado com a sua presença ali. Eu fico muito contente que você fique à Muito vontade bom. e por me deixar mais à vontade ainda, né? Graças a Deus. Tudo bem, Lessa? Tudo bem com tudo você, bem a tranquilo? todos os nossos queridos telespectadores que estão ligados sempre aqui no canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo, ao vivo, meio-dia, sempre com uma entrevista, algum assunto interessante da cidade de Guarulhos, né, irmão? Essa semana estamos falando com vários secretários municipais, já falamos com a secretária de Saúde e o adjunto. Ontem tivemos o... São os convidados do Lessa. Do Espalha Fatos. Do Espalha Fatos. A seu comando. Imagina. Mas aí você estava explicando e eu interrompi. Não, dizendo que da mesma forma, a gente, como tem entrevistado vereadores, temos entrevistado secretários, enfim, para falar sobre a cidade, como o programa é diário e meia hora, são muitos assuntos. Então a gente procura variar o máximo possível, né? O assunto sempre é Guarulhos. Aí a gente não sabe. De preferência, né? Você falou numa greve geral aí que estamos esperando, deixa pra lá, mas o que pode acontecer? Se já para o ônibus, que já está confirmado... Aliás, eu quero chamar a atenção do nosso público, esse público que nos acompanha aqui, que nos dá muito, muito prazer avisá-los de que a gente não sabe o que vai ser no nosso programa amanhã em função desse movimento, não é? Nós teremos aqui uma transmissão ao vivo. O pessoal do sindicato vai fazer uma transmissão, acho que... nos perdoem se o programa não for aquele que a gente sempre traz. A nossa presença espiritual sempre estará com os senhores. Mas amanhã vai ser um dia muito especial em função dessa greve. Mas eu sei que você tem um convidado, e um convidado importante. Isso aí, irmã. Dando continuidade então à nossa série de entrevistas conosco. Agora, o secretário de governo, Peterson Juan. Obrigado pela presença, Peterson, seja bem-vindo, uma honra estar aqui. O primeiro-ministro de Guarulhos. Vai pegar, hein? Boa tarde, telespectadores do Espalha Fatos. Boa tarde, Lessa. Boa tarde, irmão. Agradeço o convite. Acho importante para a comunidade guarulhense sempre estar atento e atualizada do que está acontecendo na cidade, porque hoje a vida pública, você sabe, numa foto, em um vídeo, reverbera, atinge o mundo. E eu acho que os interesses locais sempre têm que estar pontuados e sempre focados no interesse público. Então, eu venho aqui para me colocar à disposição de vocês e, mais uma vez, agradeço o convite. Legal. E um profissional que exerce essa função na administração municipal tem que estar preparado, né? Casca grossa, como a gente diz, sujeito às críticas mais variadas. Você me permite começar, irmão, você me permite começar nosso bate-papo? Claro. O Peterson, eu lembro dele da época nós conhecemos, ele era do PPS estadual, teve um contato aqui com a cidade de Guarulhos no primeiro momento e depois se aproximou muito do Guti quando a campanha ainda estava embrionária. Então eu lembro que o Peterson está nesse governo desde os primeiros momentos. E ele teve uma função logo no início em janeiro de 2017, ele hoje é secretário de governo, mas ele assumiu como secretário de finanças do município, que todo mundo dizia que tinha uma dívida de 3 bilhões e meio. O Paulo Guedes de Guarulhos. Pois na época. Agora eu queria antes de a gente entrar no assunto do secretário de governo, Peterson, eu queria que você falasse para o povo de Guarulhos, porque você chegou, 1º de janeiro de 2017, te deram a chave do cofre e os números da prefeitura, enfim, apesar de que eles são públicos. Como é que você viu a prefeitura quando o governo muda, no 1º de janeiro de 2017? Qual foi a sua reação? Irmão, Lessa, eu sou grato ao convite do prefeito desde aquele momento, pela oportunidade de gerir um município que é do tamanho de um estado, é maior que 4 estados da federação, um orçamento que a gente via, às vezes, não muito próximo da realidade na sua arrecadação, mas o que mais me impactou foi o desmando, a desorganização financeira, a irresponsabilidade com os encargos, com os órgãos
a União, o Estado, num ponto que a gente até fala, poxa, qual é a responsabilidade que os gestores tiveram com o funcionalismo, né, com os funcionários, que não pagava INSS, chegando à casa de 1 bi e 400 milhões, 1,4 bi da dívida com o INSS. Como pagaríamos, como tiraríamos a CND, que sem a CND a gente não pode firmar convênios, não pode avançar no município. E eu venho de uma linha que você mesmo falou no início. Eu tenho um perfil progressista, idealizador, sempre voltado para a legalidade, porque o cidadão ele faz tudo que a lei não proíbe. Agora, o gestor público, o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, eu sempre falo, eu sou legalista, busco as saídas para resolver os problemas de uma forma mais séria, mas sempre respeitando as legislações vigentes, e naquele momento não teve outra coisa que não fosse, outra ação que não fosse sentar com o prefeito, passar toda a situação financeira que o município tinha de previsibilidade na arrecadação, tanto nas verbas de repasse como nos recursos próprios, com o IPTU e ISS, onde nós tivemos um avanço na minha gestão como secretário da Fazenda, na arrecadação de ISS e regulamentação das leis que disciplina esse imposto, né? E foi muito claro, ou nós vamos buscar a ajuda do Henrique Meirelles dentro de um parcelamento viável, como um grande devedor. Nós tivemos em Brasília, deu tudo certo, graças a Deus, onde nós mantemos... Era o governo Temer já? Não, já era o governo Temer. Já era o governo Temer. O Meirelles era o ministro da Economia. Ele reeditou um parcelamento com a dívida com a União de 60 parcelas para 200, só que a gente tinha feito um requerimento para 240, ele atendeu em parte, não sendo 240, mas 200 parcelas. Já ajudou muito naquele momento os municípios considerados grandes devedores, né, irmão? Porque... você deixar de pagar o INSS também é um desrespeito com o funcionalismo, né? Não só uma irresponsabilidade fiscal. O dinheiro no fundo é deles. Pois né? Então não é só uma responsabilidade. O recolhimento é em nome deles. Então não é uma... Você tira deles para pagar os... Então, mas, Peterson, para concluir esse raciocínio, porque o tempo já está voando. O que eu quero dizer é o seguinte... Os vereadores, a Câmara Municipal, tem o papel de fiscalizar todos os governos. Não importa se é do A, B, C, D ou E. Falava-se que a dívida era 4 bilhões e pouco, que beirava um orçamento, era um orçamento. Eu lembro que na coletiva que o governo fez, com a sua presença, ou na apresentação das coisas no primeiro momento, esse valor chegou a 7,5 bi. Como é que ninguém sabia disso? Ou era maquiado os números, ou vocês fizeram contas que não tinha... 4 para 7 é difícil esconder. Não é? Como é que esconde? Não sei se o termo é esconder. Não, mas você foi bem claro ali e mostrou, não é 4 bi a dívida, porque a Câmara também não sabia, mas não sabia muito. Aí vem com 7 e pouco, que é o dobro. Como é que é isso, Pedro? Mas é isso, Lessa. Porque na administração pública nada acontece do dia para a noite, né? Tem a dívida que ela já é consolidada. A dívida consolidada é aquela que já está contabilizada. Então, a dívida contabilizada no município geraria em torno disso. Só que aí você pode ter como exemplo, só a negociação do SAI com a Sabesp, que era uma dívida impagável pelo governo, de qualquer que fosse o prefeito. Por quê? Porque a dívida já estava em 3,2, só a dívida com a Sabesp. Então, como é que a dívida do município seria 4, que só a dívida da Sabesp era 3,2 bi? É impossível. E 1,4 de INSS, mais 900 milhões de precatório. Só aí você já faz uma conta, dá mais de 5, 6. Certo? E mais as dívidas de fornecedores, restos a pagar com a saúde, porque aquilo, se você não paga o laboratório que tem um contrato, não tem remédio. Então, eles te colocam a faca no pescoço, só vou entregar se você pagar. Então, eles deixaram um resto a pagar de 32 milhões de reais a pagar da saúde. Nós tivemos condições de pagar naquele ano, 2017, pouco mais de 80 milhões. Certo? Só de reais a pagar, que não era valor contabilizado para aquele orçamento e para aquele Com a sua experiência, Guarulhos vai empatar um dia, pelo menos? Vai equilibrar? Não, eu acho que o Zerar, né? Vamos zerar? O governo Guti é o que buscou, deixar um legado para o município em reformas estruturantes. São ações que o cidadão não
enxerga, não visualiza e não reflete hoje ainda no dia a dia dele. Por quê? Porque existem as dívidas que a gente tem que pagar. E outra, uma dívida dessa, que eu mencionei no início, de 1,4 bi, parcelado em 200 parcelas, coloca 200 meses pagando aí a dívida, quantos governos serão? São inúmeros governos. Tem prefeito que tem gente que está nascendo que vai ser prefeito daqui 30, 40, 50 anos. Já está devendo. Já vai ter que assumir essa responsabilidade. E essa mudança de função, secretário? Olha, como é que aconteceu? Eu sempre gostei da política, né, irmão? E sou técnico. Eu aprendi com meus padrinhos da política que não adianta só você questionar. Você tem que apontar a direção, você tem que ter solução, porque ficar só batendo e falando que está errado não é a solução para nada e não vai mudar nada no país. Então eu sempre tive meu viés político, que isso me orgulha muito, todo o campo político que eu vivi e todos os grupos que eu me aproximei, que o próprio Lessa disse quando eu me aproximei do Guti, foi naquele momento que eu vindo de um... O senhor falou em padrinhos, quem são eles? Dá para saber? Tem alguns, né, que uns já não estão mais na política, outros estão no Tribunal de Contas do Estado, um deles, que é o meu padrinho mor, que é o conselheiro Dimas Ramalho, sempre vivi na sua batuta, aprendi a respeitar o dinheiro público, fazer as coisas com lisura e defender o interesse público com ele. Isso me orgulha muito. E nosso campo político sempre foi contra as mazelas do PT, que votaram contra a lei de responsabilidade fiscal, foram contra a Constituição de 88, foram contra o Plano Real. Então, tudo que avançou no país, o PT foi contra. Então, eu, como tive do lado oposto do PT, eu foquei sempre em derrotar o PT onde pudesse, seja no Grêmio Estudantil, seja no diretório acadêmico, seja na eleição municipal, seja na eleição majoritária e presidencial. Então, quando eu vi aqui a cidade, eu, amigo do Guti, do prefeito hoje, na época vereador, eu falei, Guti, nós precisamos derrotar o PT, já está indo para o seu 4º mandato, aí ganhar a eleição. Ele falou, vamos fazer um trabalho, vamos batalhar nisso, quero você junto. E eu construí isso com ele lá atrás e estou dando continuidade, dando resultado para um município melhor. Como secretário de governo, o senhor é um gestor. Não deixo de ser, porque eu pego os problemas agora das outras secretarias para dar uma solução. É isso que eu queria dizer, mano, porque a figura do secretário de Finanças está clara, cuida só do dinheiro. O de governo não. O governo é meio aquele equilibrista de pratos político, que fica ali, ó. Não pode deixar nenhum prato cair, que tem aquele show. Por quê? Porque todas as secretarias têm que ser dialogando com o governo, porque é a vontade do prefeito, a vontade política, a vontade administrativa. O primeiro filtro do prefeito, vamos dizer, em assuntos mais importantes. Ser secretário de governo, secretário de uma forma geral, não é o secretário de Estado, o secretário municipal, o ministro também, em escala federal, ele é um cargo essencialmente político. Perfeito. Né? Agora, eu até diria, não sei se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o secretário de governo é até mais político que os outros. Né? Perfeito. Atender vereador, como é que é feito esse dialogar. Tá indo super bem, viu, irmão? Os vereadores têm respeitado muito a nossa posição, dialogando. Hoje mesmo estava com o presidente da Câmara, o vereador Jesus, dialogando sobre algumas questões, sessão de funcionário, lei da reestruturação da Essa Câmara. Reforma administrativa, criação de cargo. Isso. O prefeito não quer se envolver muito nisso também, não, né? Até porque os poderes são independentes, né? Judiciário, legislativo, executivo. A Câmara cria o cargo. Mas tem que viver em harmonia. Então não vem sanção aí, a gente. Eu não posso antecipar porque isso ainda está sendo estudado pelos técnicos, procurador do município, dialogando com o procurador da Câmara. Um momento como esse, criação de cargo. Mas mesmo que o prefeitura não sancione, a legislação permite que o próprio presidente da Câmara sancione. Ele que pelo menos tira a responsabilidade. Existe a sanção expressa, a sanção tácita, veto parcial ou veto total, né? E aí nessa situação existe uma resolução lá na Câmara, que a lei remete a essa resolução. Então nós estamos vendo porque o veto parcial não existe, a sanção tácita, ela também só vai ser referendada e promulgada com o prazo que passa em autos, né, sem manifestação do prefeito, mas nós estamos ainda dialogando. Voltando então para a cidade, agora na sua visão de secretário de governo.
dizer quais as principais ações, acho que seriam até redundante. Mas hoje como é que você está vendo as secretarias? Quais os pontos chaves que estão sendo atacados aí? Porque os 4 anos quase estão voando, já estamos 3 anos e meio. Perfeito. 2 anos e meio, daqui a pouco ano que vem já é eleição. Faz um raio-x. Os 2 anos foram programadas as ações estruturantes no município, que é o que eu disse, é um legado que virá anos e anos, né? Na administração, nada você faz hoje para refletir amanhã. Tudo é um processo, atos concatenados que chega em determinado momento da história, que aquilo você fala, tá vendo? Aquela lei aprovada lá em 2017, hoje nós estamos tendo condições de fazer a cessão disso, a concessão daquilo. Olha como ficou bom a concessão do SAI, que hoje tem água na torneira, a infraestrutura está tendo investimento na infraestrutura. Então, primeiros 2 anos, o primeiro biênio de um mandato do prefeito agora foi nas reformas estruturantes, que é um legado para o município, e agora nós estamos focados em deixar a cidade nas políticas públicas, de fato, com tudo isso que nós criamos nos primeiros 2 anos, seja ela na zeladoria, seja ela na iluminação pública. Nós chegamos aqui, tinha 12 mil lâmpadas queimadas, hoje nós não temos 1.500, 2.000, porque todo dia queima lâmpada, nós estamos aqui conversando, tem... E sem falar no investimento da PPP. Exato, e aí nisso teve um trabalho junto com a FIP, para fazer o estudo econômico de viabilidade econômica e financeira para fazer a PPP. A PPP de São Paulo deu pau pelo Ministério Público. E aqui está em andamento. E aqui está, acho que é dia 25 agora, do 6, tem abertura da concorrência, já passou 2 vezes pelo Tribunal de Contas, já foi questionado. É um grande modelo que nós colocamos no edital que o investimento tem que ser feito nos 2 primeiros anos. No entanto, tem 3 empresas da Europa, francesa, italiana e uma belga, que já se colocaram, que vão competir, vão concorrer nesse processo licitatório. Isso daí é um ganho para o município, é isso que eu falo. Quem tem que ganhar é o município, não é o empresário. O empresário ele vem para prestar o serviço. Porque quando eu lembro quando o Guti assumiu, um dos legados de dificuldades deixados pelo governo anterior era a questão da iluminação pública. A iluminação pública isso tem consequência na segurança da cidade. Então, mas estava feio, o negócio estava feio. E aí veio a cobrança. 12 mil lâmpadas queimadas, e a cidade... com contrato emergencial. Eu lembro que eu fui abordado por um vereador e perguntou, você vai continuar dando continuidade nesse contrato? Eu acho importante, porque nós não conseguimos tocar o processo regular que estava parado no Departamento de Iluminação Pública desde junho de 2016. Eu falei, não, comigo vai rodar, não vai ter mais emergencial. Não vai ter mais emergencial. Foi o primeiro contrato que eu assinei, quer dizer, que meu Departamento de Licitações naquele momento assinou ao final, contratando uma empresa vencedora que de lá para cá equacionou os déficits da iluminação, mas sem contrato emergencial. Mas, irmão, e Peterson, o morador, o nosso telespectador, todos nós aqui, inclusive quem está aqui no estúdio, pagamos a taxa de iluminação. E essa taxa de iluminação vem sendo bem usada, ela sempre foi bem usada, utilizada desde a sua criação. Como que porque esse dinheiro é carimbado, não pode gastar com outra coisa, pode? Perfeito. Aproveitando que você mencionou esse tema, teve uma infelicidade de um jornalista da cidade colocar que o prefeito Guti usou indevidamente os recursos da COSIP. Eu digo, como secretário da Fazenda, eu cheguei, não tinha um ponto de iluminação mapeado da cidade, não tinha instituído o fundo de iluminação pública da cidade, que hoje o presidente desse fundo é o diretor Mário Arada, um técnico muito responsável, que está à frente do projeto da PPP de iluminação também. Então nós equacionamos tudo que... Por isso que eu estou te falando. Eu cheguei, era a casa da mãe Joana. Eu fui equacionando, criando fundo, criando as normas, colocando cada coisa no seu lugar. E aí uma delas é isso. Tinha uma confissão de dívida do governo anterior, porque deixava de fazer o pagamento da iluminação pública, das contas da iluminação pública, e tinha que pagar. Então, nós apenas pagamos os recursos da COSIP, tanto a taxa mensal, que é a despesa corrente, é isso que eu falo, a dívida existe, mas o cidadão não está vivendo no município. Hoje ele tem que ter a garantia do serviço prestado no dia a dia. Então aí tinha que ter o pagamento da COSIP com a parcela negociada pela gestão anterior e a gente pagando a taxa de iluminação pública
Quer dizer, a conta da iluminação pública com essa taxa... E os governos anteriores estavam fazendo direitinho? Não fizeram, por isso que gerou essa dívida com a Bandeirantes. Então, mas mesmo com o dinheiro casado não foi usado, então? Não. Olha, é uma situação que está na controladoria do município, até para análise. Eu já cheguei no jornal, você leram uma hoje? Porque nós tivemos que assumir uma confissão de dívida que já estava sendo feita com a EDP Bandeirantes. E acho que junho ou julho do ano passado foi quitado esse débito. Agora o débito é só do mês a mês que nós temos. Mas a prefeitura não paga a luz e usa a taxa da COSIP para pagar a luz. Mas o dinheiro que a gente paga, essa taxa, porque uma coisa interessante é, além, isso é bom deixar bem claro, além da luz que você paga, que você consome na sua residência, no mês lá, ou pagar tanto de luz, de energia elétrica, para o caso aqui em Guarulhos é a Bandeirantes, né? Você tem que pagar. Além disso, você paga também a luz que está na sua rua. É isso. Não é? E tem essa taxa também de contribuição. Aí, eu não sei, mas pouca gente sabe. Mas e quem paga e quem não tem a luz também, irmão? Então, E o cara paga e não tem. Isso. O prefeito já, em 2 anos, conseguimos instalar mais de 1.800 novos pontos de iluminação no município. Isso é recorde pelo déficit que a gente tem. Ainda não é o suficiente, mas com a PPP a cidade à noite vai parecer dia. Otimizar energia com o sistema de LED e aquilo. O cidadão paga a taxa, ele tem que ter iluminação pública na rua dele, no mínimo, né? Disponibilizada. Então, é isso que nosso governo fez. É garantir ao cidadão que paga essa taxa ter serviço de qualidade. E a COSIP, ela é a garantia dentro da viabilidade do estudo econômico da PPP como a fonte pagadora de todo esse projeto. E é carimbado, tudo certo. É. Mas não tem nada a ver com o governo Guti, essas mazelas da utilização da COSIP. Eu queria te esclarecer, né? Ou pelo menos entender junto. Então, a administração passada fez uma confissão da dívida que ela não pagou. Devo, não nego. Passou para frente a dívida e começou a pagar. Eles começaram a pagar com a COSIP. Com a taxa. Isso é questionável, não é? Não. Isso foi feito da melhor forma, porque o valor é para isso mesmo. Tá. Só que não pode também a EDP fazer retenção, porque isso também é impropriação indébita, da parte da PDP. Então, são essas questões que nós estamos solucionando e temos que ter harmonia para oferecer um bom serviço para o cidadão. Mudando de assunto rapidinho, que o tempo está quase acabando, a gente está ouvindo falar, essa é um pedido dos desportistas de Guarulhos. Nós tivemos na segunda-feira a entrevista aqui com o presidente da De Guarulhos, certo? Né, com o nosso amigo Ricardo Ageia, e comentou-se, e a gente tem visto nos últimos tempos, são 2 times na cidade, a De Guarulhos e Flamengo. E só um tem a concessão do estádio. Que é o estádio lá da Tranquilidade, não é isso? E que está na concessão do Flamengo e que o AD Guarulhos não tem essa concessão. E está alguns rumores na cidade de que essa concessão vai terminar, que a prefeitura vai assumir de volta o espaço. Como é que está essa história, Peterson? É aquilo, né? A administração pública, ela tem algumas nuances, tem suas normas, tem suas exigências. O município, para fazer qualquer investimento em imóveis, ele tem que estar no domínio do imóvel e ser proprietário do imóvel. Então, se está cedido ao Flamengo ou que tivesse a outra agremiação esportiva, ele tem que ter de volta esse imóvel para poder abrir um processo de concessão para que aquilo tenha investimento, seja para arrumar arquibancada, seja para atender às normas de segurança que o bombeiro, para liberar a VCB, exige. Então, o município, a partir do momento que ele faz a concessão, ele não pode ter mais nenhum real investido naquele imóvel. E o que acontece? Essa concessão é lá de trás, o Flamengo utiliza da melhor forma, que é oferecer esporte amador para o município, participar de campeonatos e cede via empréstimo, né, cedendo aos dias que a De Guarulhos, o time que o presidente é o nosso amigo Ricardo Ageia. E agora, para que a gente avance,
entregue um estádio melhor, até mesmo a pedido do Flamengo, e abra um certame, um processo para concessão de um espaço, que é o estádio, para uma empresa investir, explorar e ceder aos times da cidade o uso, o município vai ter que cancelar essa concessão para poder avançar. É aquilo, a gente não frita os ovos sem quebrá-los. Então nós temos que retomar como posse do município para poder avançar e ceder aos times. E essa concessão, então, está em vigor? Vocês vão cancelar? Mesmo? Não, então, a proposta é retomar para poder fazer todo esse projeto que o Flamengo é parte, é a pedido do próprio time da cidade, irmã. Então, nós só podemos fazer isso com as normas, atendendo às normas que é a regra do jogo. E seria mais fácil construir outro estádio? Pois é, se fosse no momento de vacas gordas. Mas essa história tem que ser bem detalhada, porque você sabe, o futebol, a gente vai, né? Futebol, mexe com a cidade, né? Mexe com a cidade, mexe com o brasileiro, mexe com tudo. De repente, não, estão tirando o Flamengo, estão tirando o Flamengo, o campo do Flamengo, onde já se viu. É para ser feito o quê? Nós temos 1 minuto para terminar. Então, agradeço o convite, sempre que... Não, só termina o que nós vamos terminar, porque nós vamos ter, o que vai fazer nessa nova não, foi o que eu disse, Vai ter que vir uma empresa, um parceiro, investir, construir, modernizar, atender as normas do bombeiro para ter a VCB, para padronizar um estádio de primeira e voltar acesso a eles. Não vai deixar deles terem o estádio. Porque hoje as condições não estão adequadas. Não, é um estádio muito antigo, tem lá uma parte da arquibancada que é interditada, que não pode ser utilizada. E do jeito que está, não progride, é isso? Não dá para você fazer nada se está na concessão deles. A prefeitura não pode investir dinheiro em algo que não é dela. Ou abrir para Agora eu estou preocupado, nós estamos no final, mas nós vamos ter uma greve importante, a Secretaria de Governo está preocupada com isso amanhã, essa questão... transporte coletivo, atendimento nos hospitais. Sempre a gente se preocupa quando existe algo que você vê que pode deturpar, atrapalhar a vida do cidadão. Mas eu acho que o cidadão está querendo resposta, está muito focado na situação que o país vive. Ninguém está querendo bagunçar. Ninguém quer querer bagunçar, todo mundo quer ordem, amanhã quer progresso. Sai para trabalhar ou não, secretário? Ele pega o ônibus de manhã? Vai sair para trabalhar. Nós já pedimos para o secretário de transporte para que ele mantenha lá pelo menos o mínimo, que se caso atinja a 70%, né? Atinja a área de transporte, essa greve, e a gente consiga oferecer um transporte, o acesso, a mobilidade do cidadão. Sérgio, vamos deixar um tempinho para o secretário se despedir. Tá bom. Obrigado pela presença. Não, que as isso. portas estão sempre abertas. Obrigado a vocês pelo convite. Desculpa, até cheguei um pouco atrasado, mas é a nossa missão sempre atender os vereadores, como o irmão disse. Eu estava com o vereador Jesus lá, presidente da Câmara, e agradeço a participação nesse programa que é muito importante. E todas as vezes que eu for convidado, estarei aqui para esclarecer, para opinar ou para trazer alguma notícia importante para o cidadão guarulhense. E contem comigo no que for preciso. As portas da Secretaria de Governo estarão abertas enquanto eu estiver lá. E espero que o cidadão entenda que nosso trabalho é para um caminho que não terá volta, que é de uma cidade melhor. Muito obrigado. Secretário, obrigado pela sua disposição em vir aqui conversar com a gente, com o povo de Guarulhos. E aí, irmão, vamos amanhã não? Amanhã está... sob júdice. Tá bom, vamos mandando... Complicado, mas esperamos que esteja tudo normal amanhã com essa greve já anunciada. Muito obrigado a você de estar até agora com a gente aqui. O Espalha Fatos estará de volta, sem dúvida, amanhã, a partir do meio-dia, sempre ao vivo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Obrigado e até lá. Até lá. Obrigado.